buenos dias, diretamente da TV Zumbilândia para essas remelas, essas gamelas, todo esse orquestrado brasileiro para tirar o sossego da família, tirar a paz, tirar o estilo de vida, tirar tudo aquilo que construímos, porque a verdade não importa. Só importa a mentira coordenada e a ação das vadias políticas, das vadias que invadem o fórum universitário, invadem essas instituições canalha tudinho com suas mentiras. Desde o dia 9 de maio, onde que a putinha Vitória Maconheira, ela foi lá dizer que os filhos não estavam na escola, né? Mas a gente, né, como diz o próprio investigador, o seu Tibes, né, a gente tem uma revolta, né, com essas delegacias, com todas essas instituições, desses juiz calcinha, juiz canalha, desde um bom tempo já, que a gente tem as revoltas suficientes para mandar eles para os ares, né, para os ares, meus queridos. Eu quero dizer que quando a Unesco está fazendo campanhas para pegar dinheiro, porque a fome não pode esperar, eu também não posso esperar, essas decisões canalhas que chegam tarde, querendo fazer políticas, né? Políticas colocando os filhos da gente em xeque, em choque, colocando os filhos da gente como para-choque desse comunismo desacerbado e nos obrigando, porque nos obrigaram a fechar crianças mais de 2 anos e agora querem obrigar a normalizar o sistema? Não, senhores, não aceitaremos de maneira nenhuma. Igual não aceitamos propagandas de experimentos dessas instituições deploráveis, não aceitamos as desassertividades do governo do Jorginho, como o Estatuto ECA de criança, ECA me livre, é pior que SUS me livre, não consegue sequer cumprir a primeira cláusula do dito escrito que não vale nada, é muito pior que papel higiênico e papel limpa-culo, porque na hora de fazer a porcaria valer a pena, eles não fazem. Aí agora eles querem vir assim, ó. Ai, como se nada tivesse acontecido, as outras causas não importam, né? Vamos dar ouvido para a putinha maconheira, né? Vamos pegar a queixa da putinha maconheira, todos os outros atos terroríficos são irrelevantes, e vamos seguir em frente contra aquela família. Mas não contavam que... não contavam, tem um monte de coisa que vocês não contavam. Que as mesmas putinhas que fizeram essas denúncias, em forma de boletim de ocorrência, elas não fizeram denúncia anônima, tá, gente? E eu estou aqui papagaiando na internet. Eu já respondi boletins de ocorrência, eu já falei na delegacia, logo após essa data a gente foi chamado, no dia 9 de maio, foi antes do que aconteceu da gangue na nossa casa, e eu já logo fui explicando para a delegacia, mediante os fatos que nós já tínhamos denunciado e mediante os fatos que elas estavam denunciando, que elas estavam fazendo isso por causa das drogas circulantes e da perseguição desacerbada, e que nós, como estamos protegendo os filhos, não iríamos ouvir o que elas estavam reclamando, porque elas estavam usando isso para maior perseguição política. E isso está falado na delegacia, e está falado antes mesmo da gangue nos atacar. Por isso que os ataques foram coordenados. Isso que tem que importar para essa investigação aí sobre os capuzados e sobre a identificação desses elementos, que leva diretamente a essas putinhas maconheiras que fizeram esses 2 boletins de ocorrência contra as nossas crianças. Não sendo suficiente,
elas continuaram invadindo as páginas da família e fazendo com que os nossos vídeos do que a gente vive, da nossa história, fossem transformados nessa putrescina que elas orquestraram junto com o Conselho Tutelar para tirar os filhos da família, para o sequestro planejado, numa forma de obrigatoriedade de nos colocar lá nessas escolas deploráveis, no meio daquelas crianças que elas manipulam, que elas fazem todo tipo de delitos para que essas crianças ostracizem uns os outros. Inclusive, em nenhum momento as crianças tendo contato com os meus e elas sempre atribuindo isso contra a mãe de família. Mais um dos modus operantes delas de desqualificar a mãe de família usando a comunidade. E quanto mais elas se amarranham em mexer nas minhas páginas de internet, mais elas produzem as provas necessárias que elas estavam com isso tudo orquestrado e com essa perseguição política, desde que a Putinha Vitória, que era minha cliente, foi se queixar de racismo naquela delegacia. Usando um vídeo onde ela vem fazer todo tipo de porcaria na porta da minha casa com a família dela, e inclusive proibiram o vídeo de circular inteiro, conseguiram isso juridicamente, com um racismo mentiroso, que depois virou essa perseguição incessante, que já era antes através do outro grupo que entre si eles estão orquestrados, que é lá com a família do Coquinha, e essa canalha deplorável que continua agindo na Costa da Lagoa através de grupos do WhatsApp, de amigos, de pessoas deploráveis tanto quanto ela, que gostam dessas coisas, de destruir moralmente, intelectualmente as pessoas e depois se fingir de vítimas, que é exatamente o que fazem as canalhas que acham que podem falar de trabalho infantil. Elas deveriam falar de trabalho para elas, para deixar de ser umas vagabundas, fofoqueiras, stalking, e não falar contra as minhas criancinhas. Mas tudo bem, eu já fiz vídeos falando da importância das escolas da China, que colocam a criança a desmontar motores lá na escola, aprender desde cedo, e pelos grupos de direitas canalhas de dentro dessas instituições, eles não vão avaliar que lá também tem boas escolas, ou na Áustria tem boas escolas. Eles vão avaliar que eu falei a favor do sistema escravo da China. Eles acreditam que lá só existe escravidão. Não conhecem o país, não sabem pegar as coisas boas da China, pegar as coisas boas da Áustria, da Suíça. Eles não sabem fazer uma educação que pega a ponta boa, só sabem pegar a ponta podre. Igualmente, juiz canalha, quando está atrás de perseguir crianças, ou promotor público vagabundo, que se lança junto com o Conselho Tutelar, Estatuto ECA, de uma forma pretensiosa, de uma forma errônea, de uma forma desacerbadamente ilegal, para vir para cima dos pais e defender esse putedo bandido, um putedo bandido. Isso que são esses grupos stalking. E mediante essas propagandas que a gente sabe que ONU e Unesco recolhem dinheiro e recolhem em crianças que usam instituições. Vimos durante a pandemia quantas crianças foram retiradas, não só de Santa Catarina, mas do Brasil. Estamos acompanhando as notícias, não acreditamos em televisão. Temos a informação quentinha que sai da forma.
do que acontece nos bastidores desses canalhas de conselho tutelar com historinha disfuncional para caçar criancinhas e despachar para o tráfico humano internacional. Não tem nem o que falar que é um ato cavernoso da caverna, da seita judicial do direito positivo para atentados contra a família, atentados terroristas contra a família, usurpar a justiça de Santa Catarina, usurpação da competência, usurpação da justiça. E é direito dos pais proteger os filhos daquele antro ou maneiro chamado escola para uma criança de 9 anos que não vai conseguir proteger-se sozinha lá dentro da fofoca stalking, de todas as diretrizes programadas para falarem contra os pais, para falarem contra o que aconteceu quando o pai de família se defendeu e para fazer a criança se sentir o bandidinho do pedaço. Por isso, essa é a melhor ponta da minha defesa e é ela que vai se juntar o começo, o fim, para o meio, para nós mostrar para essas autoridades canalhas de Florianópolis que vocês não podem limpar a sujeira depois que vocês fomentam ela. Vocês não têm competência para isso. Eu pedi para vocês limpar os puteiros, narcocapitalistas, instituições e vocês não conseguem. Nem governador, nem as instituições em si, as delegacias não conseguem. Última entrevista com o investigador que tivemos, o Bita Hamilton, investigador na época de 2020, responsável por aquela setor de inteligência da delegacia, ainda está lá. Isso significa que as corregedorias ficam afofando os ovos um dos outros, as baguinhas que eles não têm, e não vão corrigir os seus próprios policiais, seus próprios funcionários públicos envolvidos neste trama do sequestro planejado, legalizado, desenhado previamente com mau uso das leis. O mau uso das leis, a má aplicação das leis, já fez o suficiente no meu país, já fez o suficiente aqui no Brasil com pessoas inocentes. E em Santa Catarina, repetir isso significa uma perseguição política do pior nível, do pioral que se possa imaginar. Primeiro, porque nós estamos num estado que faz propaganda que é correto. E segundo, ser correto não é apoiar quem pisou na família por mais de 5 anos, incluindo o próprio Estado e os conluios que estão dentro dele, de funcionários públicos, e aqui fora as vagabundas políticas do grupo terrorista. Instituições públicas não são para apoiar grupos terroristas. E olha que os pais têm se defendido de maneira moderada. Mas essa semana eu já prometi, está prometido, que aquela mesma senhora vagabunda de mais de 60 anos, que se diz a dona do pedaço, que nunca teve filhos, mas que quer falar dos filhos dos outros, ela vai preferir a cadeia. Ela vai preferir falar a verdade sobre tudo isso do que continuar essa patota, do que continuar esse sequestro planejado. E agora é a hora das instituições se posicionarem.
E o posicionamento tem que ser de proteção à família. Colocar criança na escola nesse momento é um ataque à criança, é um ataque à família. Nós não temos estruturas para isso na Costa da Lagoa. Por mais que a gente tenha amigos, nós estamos lidando com terroristas, nós estamos lidando com petistas, nós estamos lidando com um grupo de um partido que não entende as coisas. Que para eles, qualquer mulher como eu é branca opressora. Igual eles gritaram na Assembleia, as próprias professoras gritaram na Assembleia Legislativa, bem alto, para Ana Campanholo e as duas filhinhas dela. E nós, enquanto família, mamãe, papai e os filhinhos, e o nosso dia a dia e a nossa proteção de sociedade tóxica, sociedade decadente, essa degeneração da comunidade em geral, não vamos permitir expor o nosso pequeno príncipe a essa porcaria, por mais que canalhas, petralhas, esquerdopatas, psicopatas, maníacos escrevam que lá não tenha isso. O que eles dizem não vale nada. Só vale o que os pais sentem no dia a dia, quando estão por aí. Conseguiram manipular as crianças de tal maneira que os amigos do Serginho não foram amigos do Mateus. E ainda dizem que fomos nós, que a história de pandemia, que nos afastamos de tudo. Porque a forma que os canalhas justificam os seus crimes, os seus crimes são sempre justificados. Quando a vagabunda política maioral começou a colocar a mão no Serginho, com os cunhos sexuais de perseguir o rapaz, já haviam feito mais de 2 anos de ostracismo com as crianças do lugar. Isso é praticamente irreversível. Por mais que certas professoras sabem que isso vai pesar sobre a comunidade e tenham tentado disfarçar as evidências, ontem ficou comprovado que não existe vínculo das minhas crianças com essas crianças. Que por mais que as minhas crianças estão lá brincando, aquelas crianças querem fazer a mesma coisa e nadar e ir junto com os meus, os vínculos não são naturais como eram antes desse ostracismo, do exacerbado e da perseguição do grupo de menos de 40 pessoas que fizeram todas essas coisas contra a família. Quando eu vim para a internet me defender daquelas que destruíram a profissão eu digo no lugar, assim, os arranjos que a gente tinha de interagir, os atendimentos e todas as coisas aqui. A fofoca, ela cria, depois da fofoca, que é um inso, que é um câncer, vem essas coisas como ostracismo, primeiro vem as brigas, as discussões, os boletins de ocorrência, as quadrilhas, aí vem esse ato mais inescrupuloso. Se nós temos um grupo dentro de um restaurante que diz e faz as coisas que fizeram com a mãe de família e as ameaças contra a mulher, e a justiça da mulher em nenhum momento vai punir os culpados, que é a mesma justiça da criança e do idoso, nós temos um problema maioral / pioral. É a piora dessas instituições que têm cunho político, que fazem ostracismo e juram que todo problema é botar a história na internet.
Número 1, a obrigação desses sistemas que o governo compra aí para proteger as redes, já que todas aquelas campanhas de cancelamento que eu sofri falando de saúde era para proteger os usuários, então as imagens das pessoas também têm que ser protegidas. Sobre expor a vida da criança e depois transformar isso contra os pais, quando é o próprio Estado que está atacando com a sua coletividade tóxica, quando as escolas não podem proteger criança nenhuma, como está